Oi pessoal, eu sou a Tel e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essas borboletas que vocês acabaram de ver. Elas são super fáceis de fazer, parece difícil, mas não é difícil, porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu vou deixar a lista de material na descrição do vídeo, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo que eu prometo responder. Dá aquele like que ajuda bastante, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então, pessoal, uma parte que é muito importante é o arame. Eu vi vários tutoriais falando que o arame tem que ter a grossura de um clips. Na verdade, eu não testei isso não, mas o que eu vi que é muito importante é que seu arame ele tem que ser maleável, você tem que conseguir trabalhar com ele. Então ele não pode ser muito fino e também não pode ser muito grosso. Outra coisa também que é importante é o alicate. Eu trabalhei com esse de ponta fina, até porque é o único que eu tenho. Mas se você tiver outras opções de alicate, mesmo assim tenta trabalhar com esse de ponta fina, que ele é o melhor, porque ele é como se fosse uma pinça, então você consegue pegar certinho nas partes do arame. E ele não escorrega com esse de ponta fina. Sobre o molde, aí vocês podem ver que no papel tá falando que essa primeira parte tem 16. Só que quando eu cortei o meu arame com 16 centímetros, ele ficou menor que o meu molde, mas deu super certo, a borboleta ficou perfeita. Então vocês cortam com 16 mesmo. Só que esse meu molde aí do papel, ele ficou com 18 centímetros. Não sei por que ficou maior. Aí, independente do tamanho que fique, a impressão de vocês, o arame tem que ter 16 centímetros, tá? Essa primeira parte, ó, pode ver que o meu arame ficou um pouco menor, mas deu super certo. É com 16 centímetros mesmo que tem que fazer essa primeira parte. Já essa segunda parte, no papel, no molde, tá falando que ela tem que ter 25 centímetros. Eu tentei várias vezes fazer com 25 centímetros e não dava certo. Por que que não dava certo? Porque quando chegava no final do molde, eu não conseguia mais trabalhar, porque não tinha mais arame para trabalhar. Porque acabava o arame. Então eu comecei a fazer com 30 centímetros e aí ficava muito grande o molde e a borboleta não dava certo. E aí eu comecei a fazer com 27 centímetros e deu certinho. Eu vou deixar na descrição certinho os tamanhos que eu usei, enfim. Como eu já disse, gente, eu não sei como que vai sair a impressão, se vai dar certo, se o tamanho vai sair muito pequeno, muito grande, mas segue isso que eu falei, tá? Tentem fazer com 25, se não der certo, vocês partem para o 27. Eu fiz vários testes, gente, vários, e os únicos que deram certo foi com 27 centímetros. Todas as borboletas que eu fiz com 27 deu certinho. Porque o que complica é nessa parte aí, ó. Se você dobra ela certinho, você consegue terminar a sua borboleta, a armação dela, o corpo. Mas se você dobra errado, ou ela se você estiver trabalhando com os 25 centímetros, ela vai ficar pequena. Então, para não ter erro, trabalha com os 27, porque nem vai ficar pequena e nem vai ficar grande demais, tá bom? E é legal você ter a caneta, no caso a canetinha, para ir marcando, para você saber certinho onde você tem que dobrar o seu arame. Desculpa se a gravação não ficou muito boa, mas é porque foi extremamente difícil gravar. Eu vi vários tutoriais e nenhuma borboleta que eu fazia dava certo. Eu fiz todo tipo que vocês possam imaginar. Fiz aquela com palito de sorvete, fiz uma que a armação é parecida com essa, só que não tem essa parte, esses vezinhos do lado, que são onde vai ficar as asas da borboleta. Fiz inúmeros e nenhum dava certo, nenhuma borboleta girava ou voava, nada. E esse foi o único que realmente deu certo. Então eu fiz esse, só que tem que prestar muito atenção. Não é difícil, parece difícil, mas não é difícil. A única questão é que tem que prestar atenção, saber certinho aonde tem que dobrar, enfim. Minha irmã, por exemplo, conseguiu fazer sem o molde, assim, só olhando. Eu, particularmente, só consegui fazer com o molde. Ó, nessa parte aí que eu tô falando pra vocês, ó. Quando chegava nessa parte, que eu virava as duas perninhas assim, aí quando eu ia marcar aqui, ó, pra fazer o finalzinho, não tinha mais arame, não tinha como eu dobrar mais arame, porque ficava muito pequeno o arame.
Ó, bem aí, quando eu marcava aí, eu falava, poxa, mas não tem mais arame, como que eu vou conseguir trabalhar? E aí eu tentei filmar o mais perto possível para vocês poderem ver. Teve umas partes que não adianta, minha mão acabava ficando na frente, mas acredito que dá sim para fazer olhando. Porque o tutorial que eu vi, que eu consegui fazer, foi de uma americana e, gente, ela não fez assim de pertinho, foi bem de longe e eu só consegui fazer porque eu consegui o molde, porque se fosse sem o molde eu não conseguiria fazer, porque eu não sabia onde que tinha que dobrar. A mão dela ficava na frente, a câmera ficava bem longe. Ó, nessa parte aí, por exemplo, já não tinha mais arame quando eu fazia com os 25 centímetros. Gente, essas partes tem que tomar muito cuidado para você não pegar o seu dedo, não apertar com o seu dedo junto. Porque teve uma parte que eu fui fazer, eu apertei meu dedo, nossa. Então tem que prestar bastante atenção. Ah, essa partezinha é bem complicada. Na verdade, não é que é complicado, é chato você ter que dobrar assim pra cima. Se você quiser, você pode enrolar uma fita crepe na ponta do seu dedo, assim, pra não machucar, ó. Essas partes que você tem que dobrar pra cima. Aí tem que ficar assim, ó. E aí é só cortar o excesso. E aí você vê que a ponta da minha ficou um pouco pra fora, assim, eu dei uma ajeitada, cortei. Ó, porque o elástico vai ter que entrar aí, ó, nesses espacinhos. Ó, o corpo da nossa borboleta já tá pronto. Agora a gente vai para a parte dos moldes. Então, pessoal, nessa parte aí das asas da borboleta, eu tô usando um papel 180. Você pode usar qualquer papel, contanto que ele seja um pouco mais grosso, no caso a gramatura dele. Não dá, por exemplo, para fazer com uma folha de sulfite porque fica muito mole, tá? Então você pode fazer com a cartolina, com color 7, dá super certo. Essa parte aí é só dobrar, você pode usar a régua, mas eu fiz com a mão mesmo. Como eu já estou usando um papel colorido, eu só utilizei uns canetões pretos para fazer uns desenhos, circular. Mas se você for usar, por exemplo, um papel branco, você pode colorir com lápis de cor, canetinha, só usar a criatividade. Essa parte também é bastante importante, a do elástico. Eu fiz vários testes e o único que deu certo foi com esse tamanho aí 18, porque quando eu usava um elástico menor, na hora que eu ia prender o elástico na armação, ela entortava, porque o elástico fazia muita força, né? Porque ele era pequeno, então não dava certo. Você pode usar elásticos coloridos, por exemplo, se você for fazer para colocar num convite, enfim, fica bem legal. Eu não achei esses coloridos, principalmente nesse tamanho aí 18, que é o ideal. Ó, tá vendo nessa parte aí, ó? Quando eu ia prender, quando o elástico era muito pequeno, ele entortava toda a minha armação. Então, o ideal é esse tamanho, tá? O 18. Mas a cor, se você conseguir o colorido, vai ficar super bonito. Agora é só colar. Eu estou usando essa cola branca de escola mesmo, mas você pode usar, por exemplo, essas colas de isopor, sabe? Que cola papel, enfim. Só que o importante, gente, é que você tem que pressionar bastante, principalmente esse papel aí 180. Você tem que segurar e esperar secar um pouco, tá? Porque o seu papel ele tem que grudar totalmente no arame. Outra coisa importante é aqui no finalzinho, não deixa o arame para fora não, para você não machucar o dedo, enfim, a pessoa que for pegar ela não furar o dedo. Ó, você tem que prender bem, segurar, pressionar, porque se o papel ficar girando, não dá certo, né? Sua borboleta não vai voar, então tem que ficar bem coladinha.
Ó, pressiona bem. E tá pronta a nossa borboleta. Você pode colocar num convite, enfim. Pessoal, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, que ajuda bastante. Então é isso aí. Obrigada e até a próxima!